Dona Vitória? Dona Vitória? Oi, Dona Vitória, tudo certo? Tudo bem. Pode entrar, eu sou o Dr. Vinícius, tá bom? Tudo certo. Vitória, quantos anos tu tem? Eu tenho 65 anos. 65 anos? Isso. E essa prótese que tu me disse que tu usa? Quanto tempo faz que tu tá usando? Ai, minha filha, eu não lembro, mas tem uns 15 anos, pelo menos. 15 anos? Assim. É bastante tempo, né? E ela tá te incomodando? Ela tem alguma fissurinha, algo? Sim. Como eu falei pro senhor, incomoda bem no cantinho da boca, uma dorzinha e tá bem inchado, sabe? Uma massinha assim, bem vermelhinha. Certo. E já tem um tempo que eu sinto essa dor. E agora, né, já que não passa, eu resolvi buscar o dentista. Tá certo, Vitória. Então, depois dessa tua queixa, a gente vai fazer um exame clínico agora, tá? Tá. Coisa básica, só vou olhar, tá bom? Tá bom. Abre a boca aí pra mim, por favor. Só um minutinho. Realmente, Vitória, parece na odontologia a gente chama de hiperplasia fibrosa inflamatória. É algo que dá decorrente de uma prótese mal adaptada, tá bom? Eu vou fazer uma biópsia excisional para a gente levar para o laboratório para ter certeza. O diagnóstico clínico aqui é quase exato. Só porque a gente tirar essa dúvida, eu vou estar fazendo essa biópsia, tá bom? Tá bem. Pode ser? A gente pode fazer agora? Sim. Fechou então, vou fazer, tá? Tá, eu vou fazer agora, tá? Vai ter essa biópsia? Sim. Vou abaixar a cadeira para ficar mais confortável e também para eu conseguir pegar bem ali a tua lesão. Tá bem. Tá bom? Então, Vitória, eu acabei de tirar, tá? Era uma lesão, não era tão grande assim. A gente vai mandar agora para uma análise histopatológica, lá no laboratório da UFSC, para ver se realmente bate com o diagnóstico que eu te disse, da hiperplasia fibrosa inflamatória, ou se não bate. Eu acredito que vai bater, tá bom? Aí, dentro de alguns dias, eu vou te chamar para tu voltar para cá e a gente ter a certeza. Perfeito? Obrigada. Muito obrigado. Posso te acompanhar até a porta? Obrigada, doutor. De nada. Tchau. Até a próxima, tá bom? Bom dia, me chamo Vinícius, sou estomatologista aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje, junto com a doutora Gabriela e a doutora Thaíse, duas especialistas da área de estomatologia, também aqui da Universidade Federal, minhas colegas, vamos falar um pouco sobre a hiperplasia fibrosa inflamatória, fazendo um estudo de caso relacionado a essa patologia. Para isso, a gente vai se apoiar em um atendimento que eu fiz semana passada, em uma paciente que apresentava, pelo menos eu diagnostiquei clinicamente na hora, ela apresentava uma lesão em boca muito característica dessa hiperplasia. E para a gente conseguir coletar a lesão, fizemos uma biópsia excisional para a posterior análise histopatológica. Bom, falando um pouco sobre o caso, trata-se de uma paciente de 65 anos, portadora de uma prótese total, que, ao meu ver, estava mal adaptada. Falando um pouco com a paciente, também consegui constar que ela pouco iria ao dentista durante os 15 anos que ela estava usando essa prótese. Ou seja, não tivemos um bom acompanhamento, né? O que pode agravar a situação da lesão. E ninguém nunca chegou a diagnosticar, né? Até porque a paciente, ela muito pouco iria ao dentista. Bom, vale ressaltar também que ela é uma moradora aqui de Florianópolis, lá do Ribeirão da Ilha. Bom, falando agora um pouco sobre as características clínicas da lesão, olhando ali, né, clinicamente, eu consegui constatar que essa lesão, ela se encontrava em fundo de sulco, na região anterior da maxila. E a sua coloração, ela era muito próxima da mucosa adjacente, um vermelho bem vívido. Além disso, ela apresentava um aspecto esofílico e, segundo a paciente, o crescimento foi lento. Lento, digamos, uns 5 anos para cá. Foi progredindo, não necessariamente cresceu do nada, até porque isso não é uma característica dessa lesão. Sobre as características radiográficas e histológicas dessa doença. Radiologicamente, a gente não vai ter nada.
tendo em mente que é uma doença de tecido mole, ou seja, se eu parar e tirar uma radiografia, eu não vou conseguir encontrar áreas radiolúcidas, áreas radiopacas, tampouco rarefação óssea, até porque ela não acomete osso, ela acomete tecido mole. Por isso que o exame ideal, né, o exame laboratorial ideal para a gente conseguir diagnosticar essa doença seria necessariamente uma histopatologia, um exame histológico, né? Por mais que o exame clínico já seja certeiro nesse caso. Bom, e se a gente fizer lâminas dessa lesão, a gente vai conseguir encontrar um tecido conjuntivo fibroso, amplamente celularizado, recoberto por uma mucosa epitelial de tecido pavimentoso estratificado, certo? Que tem projeções afiladas em direção ao tecido conjuntivo. Perfeito? E é isso. Agora a doutora Gabriela vai falar um pouco sobre a etiopatogênese dessa lesão e conforme vai o vídeo, a doutora Thaís também vai aparecer para falar um pouco sobre a parte dela, sobre a visão dela em relação ao caso. Olá, eu sou Gabriela Baptista, sou cirurgiã dentista formada aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou especialista em estomatologia. Estou estudando um caso de hiperplasia fibrosa inflamatória juntamente com os meus dois colegas, o Dr. Vinícius e a doutora Thaís. Vou falar um pouquinho sobre a etiologia, ou seja, a causa dessa condição. A hiperplasia fibrosa inflamatória é um processo adaptativo e não uma neoplasia, ou seja, não é um câncer. Ela está associada a agentes físicos. Agentes físicos como uma prótese mal adaptada. Então, ela ocorre devido a um trauma crônico de longa duração e baixa intensidade causado justamente por essa prótese mal adaptada. Além disso, mordidas acidentais, infecções, substâncias químicas, fatores hormonais e uma higiene dental deficitária acabam agravando muito essa doença. A hiperplasia fibrosa inflamatória, ela tem uma prevalência maior em mulheres de 31 a 40 anos. Agora que a gente entendeu um pouquinho do que causa essa doença, eu vou explicar como que ela se desenvolve no nosso organismo, ou seja, qual é a sua patogenia. Tudo começa com esse trauma crônico que é causado pela prótese mal adaptada na mucosa. O trauma crônico vai causar uma irritação que vai fazer com que o corpo libere macrófagos e linfócitos na região e esses, por sua vez, vão liberar citocinas inflamatórias e outros mediadores químicos. Como resposta a essa ativação do sistema imunológico, os fibroblastos começam a se proliferar, produzir bastante colágeno e matriz extracelular. O tecido, então, acaba ficando muito denso e fibroso, ele aumenta de volume até ficar visível na mucosa oral. Essa lesão, ela é indolor, tá? Mas no caso da nossa paciente que relata que sentiu dor, porque ela sofreu um trauma na região, tá? A lesão, ela acaba sendo bastante desconfortável, mas ela não dói. O diagnóstico da hiperplasia fibrosa inflamatória, geralmente ele é clínico. Na paciente que a gente estava estudando e tratando, né? O que eu observei? Eu observei a consistência da lesão, que era uma lesão fibrosa. A região da lesão, no caso dela, foi em fundo de sulco. Essa condição também pode dar na parte lingual do paciente. E eu observei a cor da lesão, a cor era semelhante à cor da mucosa. Como a paciente era uma mulher de 65 anos, que usava uma prótese total, estava mal adaptada, já não ia o dentista há mais de 15 anos, o meu diagnóstico foi hiperplasia fibrosa inflamatória. O Dr. Vinícius, então, ele realizou a biópsia incisional, ele retirou totalmente a lesão
e mandou para análise histopatológica para a gente poder excluir os diagnósticos diferenciais. Dentre os diagnósticos diferenciais, a gente tem o lipofibroma. A gente não encontrou nenhuma célula, nenhum adipócito, então a gente descartou o lipofibroma. Também o neurofibroma é um tipo de diagnóstico diferencial, a gente descartou porque a gente não encontrou nenhuma célula neural. Descartamos o rabdomioma porque não encontramos nenhuma fibra muscular esquelética na análise. Descartamos também o leiomioma, não havia músculo liso na lesão. Além disso, descartamos o granuloma piogênico, já na análise clínica, pela cor ser semelhante à da mucosa, e no granuloma piogênico geralmente é avermelhado. Também não encontramos vários capilares sanguíneos na análise histopatológica. Descartamos também o fibroma ossificante periférico, porque não houve uma ossificação dos tecidos fibrosos. E, por fim, descartamos os tumores das glândulas salivares menores, porque não encontramos nenhum tipo de cisto ou adenomas na análise histopatológica. Bom, eu me chamo Thaís, eu sou cirurgiã dentista especialista em estomatologia e atuo juntamente com os meus outros dois colegas, o Dr. Vinícius e a doutora Gabriela. Então, o Dr. Vinícius, ele trouxe esse caso para nós e eu fiquei com a parte de traçar o plano de tratamento dessa paciente, juntamente com a própria paciente e com o Dr. Vinícius. Então, nós pensamos aí na melhor forma de fazer esse tratamento de uma forma adequada, de acordo com a situação da paciente. Então, no primeiro momento, o Vinícius ele fez a remoção cirúrgica da lesão, que é o indicado por se tratar de uma lesão onde o diagnóstico é clínico. O Vinícius já conseguiu no mesmo dia fazer a biópsia excisional, remover a lesão e levar essa lesão para o laboratório histopatológico, onde então foi-nos confirmado o diagnóstico da lesão, que seria de hiperplasia fibrosa inflamatória. E a partir daí, nós traçamos o plano de tratamento para essa paciente. Bom, então o plano de tratamento foi feito através de 2 etapas. A primeira etapa já foi concluída, que foi a remoção cirúrgica da lesão. E nós também realizamos o alívio da prótese, onde a gente fez um desgaste na região onde a prótese ficava em contato com a lesão. E como segunda parte desse plano de tratamento, a gente vai realizar a confecção de uma nova prótese para a paciente, porque ao realizar o alívio nessa prótese, nós acabamos deixando essa prótese mais mal adaptada. Então, vai ser necessário que essa paciente ela retorne ao consultório para fazer a moldagem e, posteriormente, a confecção de uma nova prótese. Bom, o prognóstico dessa paciente é bom e como preservação nós indicamos que a paciente ela não durma à noite com a prótese para evitar traumas na região e que ela faça consultas periódicas ao dentista para que o dentista ele possa estar fazendo os ajustes necessários na prótese da paciente, se caso necessário, e também para evitar a recidiva da lesão.